Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu vim apresentar para vocês essa bela máquina Chevrolet Cruze modelo 2022. Bom, primeiramente, Chevrolet fez esse carro sozinho, o projeto dela foi totalmente Chevrolet? Na verdade não. Não sei se vocês se lembram, no começo dos anos 90, havia uma empresa que trazia carro aqui para o Brasil, uma coreana chamada Daewoo, chamam de Daewoo. Então, em parceria com essa montadora, surgiu o Cruze, que é uma plataforma completamente diferente do que a primeira geração, que foi vendida no Brasil inclusive. A primeira geração tinha motor 1.8 aspirado, essa já usa motor 1.4 turbo, muito mais tecnologia, muito mais moderno. Além do design, ficou muito mais arrojado, muito mais bonito. A parte interior também teve mudanças bem interessantes. Parte de segurança também, o carro ficou bem interessante, bem sofisticado, com desempenho bem melhor, assim como o consumo. A gente vai ver isso em breve. Essa versão aqui é a LT, que é a básica. Então, basicamente, temos a LT, a Midnight, que surgiu em janeiro de 2022, a LTZ e a Premier. Antes tínhamos a Premier 1 e Premier 2, porém foi substituído agora pela LTZ e a Premier. A Premier tem muitos recursos aí tecnológicos, esse aqui é o mais básico, então muita coisa a gente não vai conseguir mostrar para vocês. Vale lembrar que a de entrada parte em torno de 140 mil quase, e ela chega a quase 170 mil na sua versão mais completa. Então, um preço aí bem competitivo com outros modelos, como por exemplo o Corolla, que é líder disparado nesse segmento. Na parte da frente do carro, então, aqui temos um design bem limpo, muito bonito. O farol aqui da frente, né, a parte de farol ele é de dupla parábola, isso é bacana. E aqui também temos o símbolo da GM lá ao fundo. Realmente eles se preocuparam com alguns detalhes. Tem bastante cromado nos faróis, que dá um design bem interessante. Esse carro não tem DRL, que são aquelas luzes diurnas de direção, porém ela acaba tendo esses cromados. Algo que ficou muito bacana seria essa grade. Essa grade ela é muito inspirada no Malibu e também no Camaro, que realmente deixou o carro aí com um ar bem mais esportivo, bem bacana. Realmente o design desse carro aqui, eles se atentaram bastante, os vincos aqui no capô também acaba dando um diferencial bem bacana, bem marcante aqui para o veículo. Bom, as rodas aqui nós temos rodas de aro 17, não são um perfil tão baixo, 215/50R17, dá um bom conforto aqui para o veículo. Agora temos também luzes integradas, as setas integradas aqui no retrovisor, algo que não tinha no começo, muitas pessoas reclamavam. O interessante também temos aqui o design em si, ele tem uma queda leve, como se fosse realmente de um coupé, né, da verdade de um coupé, o que acaba deixando o design mais atrativo, muito mais bacana. Algo que é alvo de bastante reclamações é a questão da antena. Essa antena aqui ela é regulável, que na verdade podia ser aquele tipo barbatana, que ela é mais compacta e mais nova. Para um carro desse valor aqui, realmente eles comeram bola em não ter utilizado, foi uma economia, muitas vezes o próprio usuário não percebe, por isso não acha tão ruim. Bom, no eixo traseiro aqui nós temos o mesmo pneu 215/50R17, porém, e também aqui com disco, porém na frente disco ventilado e aqui disco sólido. Vale lembrar que infelizmente essa suspensão é eixo de torção, não é uma Multilink. Uma pena ter economizado com isso, vale lembrar que Corolla e Civic já vem com Multilink, Corolla faz pouco tempo, porém o Civic já vem há muitos anos. Realmente dá muito mais conforto e também estabilidade para o veículo. Porta-malas, temos aqui então as lanternas, elas são partidas, que deixa o design bem interessante. Temos aqui também um para-choques bem desenhado, sensores aqui de ré e também câmera de ré desde a primeira versão, desde a básica. Gostei aqui do capô, na verdade do capô não, né, da tampa do porta-malas, tem uns vincos que dá um ar bem agressivo, realmente quando a gente começa a analisar o carro como um todo, o design foi muito privilegiado nesse veículo. Bom pessoal, então para abrir aqui é uma chave canivete, esse tipo aqui, porém em outras versões ele já não utiliza canivete. Você aperta aqui o botão então, aí ele abre a tampa do porta-malas. Temos esses braços aqui, infelizmente não são aqueles pantográficos, acaba tirando um pouco do espaço para bagagem. Porém a tampa do porta-malas ela é toda com flanela, muito bem acabadinha. Temos acesso ao porta-malas então de 440 litros. Não é super grande, porém também de acordo para a categoria. Então só faltou acabamento na parte aqui da estrutura mesmo. Temos aqui no lado também um ganchinho para você fixar alguma coisa que você necessite. Bom, aqui temos o triângulo e aqui embaixo temos o step. Ele utiliza um step temporário, aquele que você pode rodar até 80 km por hora. A vantagem dele é que você acaba ganhando espaço no porta-malas. Eu particularmente não gosto porque dependendo da dimensão do pneu você não consegue achar em qualquer lugar, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos do nosso país. O Brasil é um país continental, então nem sempre temos acesso a tudo em todos os lugares. Vamos pensar ver então que ele tem aqui debaixo do capô, né? Nós temos aqui manta acústica num trecho, também temos as tradicionais varetas. Você tem que abrir, para abrir o capô, você aperta 2 vezes a alavanca, ele acaba soltando e depois você só levanta. Não tem nenhum tipo de trava aqui para você apertar. Esse motor aqui
Ele é um motor chamado LE2, da família do SGE. Esse SGE seria Small Global Engine, que é uma plataforma internacional aí que eles têm de motores. Essa família, na verdade, ele tem tanto motores 1.0 3 cilindros, 1.2 e 1.5, todos derivam aí dessa mesma família. Esse caso aqui é um motor 1.4, 4 cilindros, e ele é turbo. É um motor tecnológico, tanto a parte de bloco, cabeçote, quanto cartejação de alumínios. Ele tem duplo comando de válvulas do cabeçote e ele é variável tanto na admissão quanto no escape. Ele utiliza a injeção direta de combustível e também ele tem aquele esqueminha de partida a frio. Ele é turbo, porém ele é turbo e com intercooler também. O que seria com intercooler? Então, na verdade, o ar antes de ir para o motor ele acaba sendo resfriado para melhorar aí o rendimento do motor. Acaba entrando mais ar, mais combustível consequentemente. Então, o motor tecnológico rende bastante, ele rende 153 na gasolina. Na verdade, 150 na gasolina e 153 no álcool. No álcool ele chega em rotações de 5.200 e a potência máxima é de 5.600 na gasolina. Já o torque dele é de 24,5 no etanol a 2.000 RPMs e na gasolina ele chega a 24 kgfm a 2.000 RPMs. Bom, pessoal, vamos ver então a parte aqui da porta como que ela é. Engraçado que ela ainda tem pino, né? São poucos carros que tem esse esquema de pino hoje em dia. O padrão aqui é muito parecido com o padrão que a gente vê na parte dianteira. Acabamento aqui de plástico rígido, temos uma parte cromada aqui do puxador e apenas essa parte onde tem a costura, que na verdade ela é macia ao toque, né, que ela é emborrachada, só essa parte aqui. Todo o resto realmente é de plástico rígido, mesmo padrão. Aqui temos apenas o botão do vidro elétrico e também nós temos aqui a caixa de som. Bom, pessoal, espaço aqui para a cabeça, como boa parte dos sedãs, não é bom. Na verdade, acaba incomodando um pouco nele, acaba raspando, se eu ficar realmente reto, a cabeça fica prensada aqui. A maioria dos sedãs acontece isso, principalmente sedãs médios, salvo algumas exceções aí como o Etios ou Logan, acaba não tendo esse problema para quem tem 1,80 m como eu. Espaço para as pernas é bom, aqui praticamente 2 a 3 dedos, como ele é côncavo ajuda bastante aqui, e parte dos bancos também. Porta-revistas apenas ao lado aqui do passageiro. Não temos aqui saída de ar-condicionado, apenas uma tomada 12 volts e também o túnel central do carro não é baixo. Ele é relativamente alto, que pode incomodar um pouco quem vai na frente. No banco temos aqui cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. O mais interessante é porque o cinto ele sai aqui, não do teto, como algumas adaptações que a Toyota faz. O banco é de corina, ele é macio. Temos aqui também apoio de braço com porta-copos. O porta-copos aqui não é emborrachado na parte de baixo, porém ele tem como se fosse garrinhas fixas para ajudar o copo a não sair do local. Então isso daí é bem bacana. Temos também os Isofix e os Top Tether ficam aqui na parte de cima. Não é um sedã, né? Não tem acesso ali a porta-malas por aqui. Então tem esse recurso. Alças aqui temos apenas 2 ganchinhos para os bancos traseiros. Já para o banco da frente nós temos ali uma alça apenas para o lado do passageiro, né? A parte do motorista ele acaba ficando sem. Afinal, o motorista dirigente segurando lá é meio difícil também, acaba não dando muito certo, né? Aqui a única coisa que poderia ter uma saída de ar-condicionado aqui para trás, acho que ajudaria bastante. É algo que eu gosto bastante, essa luz de teto aqui. Isso ajuda muito, principalmente, como eu sempre digo, quem tem criança. Vamos ver então aqui como que é a parte do motorista. A parte aqui da frente, mesmo sistema de acabamento. Temos aqui o pininho, né? É difícil de se ver hoje em dia, no pensativo de outras formas. Aqui os comandos para o retrovisor elétrico, travar e destravar as portas. Cromado o nosso puxador, apenas essa parte aqui, como eu havia falado para vocês, que ela realmente é macia ao toque, ela é emborrachada. O restante do carro é todo o acabamento de plástico rígido convencional. Os botões do vidro elétrico também, e o botão aqui também para travar para a criança não mexer nos vidros. Bom, pessoal, espaço interno aqui é bom para a cabeça, né? Afinal, o carro também tem regulagem de altura. E o interessante é a regulagem de altura aqui do banco, eu digo, né? Você consegue, no volante, você solta, ele não despenca. Isso é muito positivo, é ruim quando você assim, pá, o negócio despenca, né? Então, você consegue regular de altura e profundidade. Olha que legal. Então, você consegue achar a posição ideal para você. Isso é importante porque essa combinação do volante aqui com o banco. Ele tem os marcadores tanto de combustível quanto de temperatura numa parte muito alta. Dependendo da posição que você fica. Quando eu peguei o carro, estava nessa posição, você não enxerga a parte de cima aqui, porque a parte do volante acaba encobrindo. Então, quando você precisa fazer essas adaptações. Regulagem, descer o banco. Vamos aqui. Nessa alavanquinha nós então subimos ou descemos o banco e na outra alavanca mais aqui atrás, mexemos no encosto, a inclinação do encosto. Vale lembrar também, se aqui é para frente e para trás, e a alavanquinha desse lado. Essa versão é a LT. LT é a versão mais básica, os comandos são manuais. Em versões mais avançadas, na Premiere, assim, você já consegue encontrar esses comandos todos elétricos, que acaba dando mais conforto aí para o motorista.
O espaço que nós temos aqui ele é bom, você consegue ficar tranquilamente, a perna às vezes encosta um pouco tanto aqui quanto aqui, mas é tranquilo. A gente consegue ficar um bom espaço para a cabeça. O volante aqui ele é bem acabado, na verdade ele tem as costuras, só o acabamento que poderia ser melhor. Só a parte onde tem costura aqui, na verdade que ela é emborrachada, todo o restante é de plástico rígido. Qual o problema? Com o tempo acaba gerando bastantes ruídos, o que é algo que não é bom. Os bancos são bem confortáveis, eles são aqui aparentemente de um courino, mas eles abraçam bem. Acredito que só poderiam ser um pouco mais compridos. Eu acredito que para as coxas pode ficar um pouco cansativo se as viagens forem um pouco longas aí, né? Mas no geral ele acaba sendo bem confortável, é um banco que agrada bastante. Analisando aqui a parte do carro, então nós temos dois tons, acabamento em dois tons, cinza e preto, que é bacana, aqui a gente já parte a multimídia de 7 polegadas, os comandos para o ar-condicionado, embaixo nós temos uma tomada aqui, na verdade para um USB e uma tomada 12 volts. O câmbio ele tem um acabamento até que interessante em volta, só que aqui poderia ter uma luz indicando qual posição que na verdade ele está. Ele fica aqui embaixo, então tá ok. Mas eu acho que poderia ter sido ficado um pouco mais bonito. A gente tem aqui a parte do freio de mão, ele é manual. Aqui acho que poderia ter sido um acabamento de borracha, como se fosse sanfonado. Muitos carros antigamente tinham isso daí. E aqui temos o encosto, na verdade apoio de braço. E o interessante é que ele é regulável, você consegue pôr mais para frente ou mais para trás. E aí você fica à vontade da posição que você quer. Vale lembrar que esse carro tem 6 airbags, então ele é muito focado na questão da segurança. Pessoal, para a gente ligar o carro, então aqui a gente vira a chave. E aí pronto, o carro está ligado. Temos um volante bonito, uma boa pegada. Eu gostei, o acabamento dele também é bem interessante, bem macio, ele aqui é costurado, né, algo que é legal para esse segmento. Os botões também são bacanas, esses botões aqui são para a questão do piloto automático e desse lado aqui já é para parte do computador de bordo, né, é legal, os botões são emborrachadinhos, o que é legal, eu gosto. Parte aqui então nós temos da luz do carro, lanterna, farol baixo, farol de neblina dianteiro, farol de neblina traseiro. Conforme você seleciona, ele aparece aqui no painel essas informações. Bom, do lado temos a intensidade da luz e também temos a altura do farol. Quando a gente vem aqui para o painel de instrumentos, nós temos um painel bacaninha, bonito, fundo branco, porém eu acredito que poderia ser mais... Esse quadro de informativo ele é bom, só que podia ser mais bonito. Primeiramente aqui a gente tem umas opções como a velocidade no modo digital, temos também parte de cronômetro, velocidade que foi setada, o consumo, quando precisa reabastecer e tal. Do lado temos informações relacionadas à manutenção, quando é hora de trocar o óleo, a questão aqui dos pneus, a pressão deles, tensão da bateria, né? Não é voltagem que se fala, tá pessoal? Lembrando que voltagem e amperagem está errado, é tensão e corrente. Nessa última parte aqui, então, nós temos informações de percurso, na verdade de consumo, se ele está no modo econômico ou não, conforme você está dirigindo. E também aqui ele dá consumo nos últimos quilômetros, aí, nos últimos tempos. Eu gosto bastante desse fundo branco aqui, a Volkswagen também adota muito isso daí, eu adotou por um bom tempo. O painel dele, infelizmente, ele é todo plástico rígido, tá pessoal? Só esse trecho aqui que ele é macio ao toque, onde está a costura, bem como deste lado todo aqui também. Infelizmente temos um plástico rígido, não é uma pena, porque o acabamento do carro é bonito, poderia ter sido melhor. Central multimídia de 12 polegadas, ele tem Apple CarPlay e Android Auto, porém é por cabo. Com esses botões aqui a gente consegue voltar para a posição inicial. Eu gosto bastante, acho interessante esse recurso. Ah, esqueci de falar. A alavanca que tem aqui o controle da velocidade do limpador de para-brisa. Eu gosto bastante, acho bem interessante, principalmente quando tá aquela garoinha bem fininha. Ar-condicionado não é de 2 zonas, apenas uma, porém ele é digital. O local onde você coloca o seu celular para comunicar com a central multimídia, e também temos uma tomadinha 12 volts, aqui caso recarregue, precise carregar alguma coisa. Temos um câmbio automático de 6 marchas, um botão aqui para o controle de tração, não é aconselhável você desabilitá-lo. E temos um câmbio aqui simples, o design dele, porém bem acabadinho. Bom, temos aqui também freio de mão, praticamente não gostei, achei que podia ser aquele que é meio sanfonado, ficaria mais bonito. 2 porta-copos e nas versões mais sofisticadas aqui é recarga do celular por indução, nessa parte final. Bom, aqui nós temos então o apoio de braço, que você consegue apertar aqui e você tem acesso a um porta-objetos grande. O legal é que você consegue regular como você quiser. Banco bem confortável, uma boa espuma, ele é macio, gostei da textura dele. Coisa que ele podia ser um pouco mais longo aqui, para as pernas, né? Se ele fosse um pouco maior, para a coxa ficar mais confortável. Porta-luvas, ele é iluminado, bacana, nem todos os carros são assim. Um tamanho coerente, não é exageradamente grande, porém não é pequeno. Atende muito bem com uma luz ali em cima, como nós podemos ver. Vale lembrar que esse carro tem 6 airbags, então ele tem aqui os de cortina também, as alças aqui em cima. E temos nessa parte também um espelhinho com luz, muito bom.
Na parte central tem umas informações aqui do OnStar, que é o sistema que você pede ajuda para o pessoal da GM. Ele é pago a partir de um certo momento. Também temos aqui pra gente a luz para o motorista. O motorista também merece se enxergar de vez em quando. Bom pessoal, vamos ver então como o carro aqui se comporta. A gente vai andar um pouco com ele na cidade e também andar um pouco com ele na estrada, né? Pegar um pouco de rodovia. Bom, começando aqui pelo consumo, né? Ele é um carro relativamente econômico. Na cidade aqui ele faz quase 8 aqui no etanol e na estrada faz quase 10. Já na gasolina ele faz 11,1 e quase 14 aí na estrada na gasolina. Ele é um carro que ele consegue absorver muito bem as irregularidades da pista. Ele é um carro bem confortável, né? Ele transmite pouco. Estamos passando por uma roda de paralelepípedo e a gente percebe que realmente se houve alguns grilinhos, né, mas é pouca coisa. É até curioso, esse carro tá bem pouco rodado, mas você só vê um grilinho só. Esse carro tá com 3.000 quilômetros aqui. É um carro que ele tem uma ótima estabilidade também nas curvas, você percebe que realmente o carro segura bem. As pessoas criticam um pouco isso na questão da estabilidade, obviamente, mas a questão de ser baixo, daquela saia da frente, às vezes acaba pegando um pouco. Mas não tem jeito, né? Praticamente todos os sedãs acabam tendo esse problema. Afinal, para você ter estabilidade, você precisa ser um carro baixo. O interessante também é a direção desse carro, ele é muito leve e precisa. Ela na cidade ela fica leve. Quando você pega um pouco mais de velocidade, você sente realmente ela fica mais rígida para transmitir mais segurança mesmo. Esse carro ele faz de 0 a 100 em 9 segundos, então ele tem um desempenho bom. Não é o melhor desempenho possível, né? Tem outros carros que usam a mesma ideia em termos de injeção direta, de motor turbo, que tem um rendimento melhor. Porém, esse carro privilegia bastante o consumo também, não só o desempenho total. Uma pena que esse carro não tem piloto automático adaptativo, né? Algo que eu acho que falta bastante no carro. E também a gente sente falta da questão do LED também. O carro poderia ter farol de LED ou ter xenon pelo menos, né? Vale lembrar que esse carro é 2022, se fosse um modelo mais antigo, tudo bem. Apesar de 0 a 100 dele em 9 segundos, a velocidade máxima dele é 214. Então é um carro que anda bem, provavelmente limitado eletronicamente. Esse carro também é algo muito interessante, além do desempenho dele, é a questão da dirigibilidade. É um carro muito gostoso de dirigir, a posição de dirigir dele é muito boa, você fica como você tem regulagem de altura, tanto do volante quanto do banco, você consegue achar a posição ideal, e realmente ele fica bem interessante. A dirigibilidade dele é algo realmente muito bacana. O recurso que esse carro tem também é auto-hold, ajuda bastante, né? Quando você vai sair no semáforo, uma coisa assim, ele segura um pouco antes do carro descer, isso é muito bacana. Ajuda bastante também quem está começando a dirigir. E o legal é porque conforme você vai usando o carro, você vê que ele te entrega performance, te entrega um bom desempenho, independente da rotação que você esteja, independente da velocidade. E aí quando você pisa realmente fundo, você vê que ele aumenta bem o torque, na verdade a rotação do carro, mas de forma linear, ele não dá aquelas berradas, né, o carro não demonstra que ele está sofrendo para fazer aquilo. E bacana também é o isolamento acústico, né? Quando as janelas fechadas aqui, você realmente não ouve muito ruído do carro, mesmo quando você dá umas pisadas mais fundas, você ouve, lógico, o motor, mas ele consegue ter um isolamento acústico bacana, bem interessante. Não é surpreendente, né? Mas acredito que pro segmento do carro aí tá de acordo. Você acaba não ouvindo muitos ruídos externos, mas ouve os grilinhos aí, né? Muita gente reclama de grilo no carro ao longo do tempo. O interessante é mesmo quando você passa de 6.000 RPMs, ele vai de forma suave, mas vigorosa. Quando você anda aí a 110 km por hora, é interessante que ele consegue manter uma rotação baixa. Ele consegue manter em torno de 2.000 RPMs. Só quando você dá uma pisada maior, que aí realmente o carro ele acaba berrando um pouco mais e a rotação acaba sumindo. Mas quando você está dirigindo de forma normal, o câmbio consegue trabalhar muito bem. Com o motor, vale lembrar que é um câmbio automático de 6 marchas, é um câmbio convencional, não é de dupla embreagem nem nada. Tem gente que reclama um pouco que o carro poderia ser mais esperto, talvez se tivesse um DCT, né, um dupla embreagem, mas eu acredito que está bem tranquilo, é suave as trocas e realmente você não sente muito delay nem nada. Você sente mais esse delay também nos CVTs, né? Algo interessante, na verdade é um ponto negativo desse carro, é que ele não utiliza multilink no eixo traseiro, ele utiliza eixo de torção.
como ele utiliza esse eixo de torção, não sei se deu pra ver na filmagem, mas o carro balançou todo. Porque o eixo de torção, ele acaba não sendo uma suspensão independente, ela é semi-independente. Então se a roda do lado direito ela passa por um desnível, a roda traseira irá sentir esse desnível. É algo que não é interessante. É uma filosofia, na verdade não é uma filosofia, mas é sim uma forma construtiva muito mais barata, empregada em carros populares. Mas os sedãs é algo que acho que não deveria ocorrer, porque você pega concorrentes, a maioria dos concorrentes, Corolla, Civic, aí já adotam essa tecnologia já há um tempo. E é interessante que esse carro, quando você anda de boa, é como se ele acionasse o modo econômico. Você percebe que ele tenta manter o carro ali até 2.000 RPM, ele não força, e é isso que gera um ótimo consumo de combustível nele. Já quando você aperta, realmente você pisa, você sente que o motor está pronto para responder. Tanto que a gente não sente a necessidade daquele botão Sport, que é o que aumenta a rotação. O carro ele consegue fazer muito bem esse reconhecimento de quando ele precisa estar econômico e quando ele precisa estar no modo mais pesado, mais Sport, vamos dizer assim. Aqui vamos passar por uma valeta e normalmente a gente consegue sentir muito também essa valeta quando ele tem eixo de torção. Você até sente, como deu para sentir agora, que uma das rodas traseiras ela sai do asfalto. Ela perde contato ali, né? Tanto que acaba torcendo o carro. Esse carro também você consegue pôr no modo manual. Você joga a alavanca pro lado e aí você consegue fazer as trocas de marcha aqui no câmbio, pondo para frente ou para trás. Para trás ele reduz a marcha, para frente ele aumenta a marcha. E aí quando você quer que ele volte para o modo normal, você simplesmente coloca para cá. Não tem aletas no volante, né? Algo que poderia ter, mas infelizmente não contempla. Algo muito interessante também é que o carro ele vai muito bem na estrada quando você precisa de retomadas aceleradas, você sente que realmente ele ultrapassar algum outro veículo, você percebe que ele vai tranquilamente. Um carro que está na mão. A suspensão, como eu havia comentado, ela passa muito conforto. E as questões do freio também. Os freios eles conseguem atender bem. Vale lembrar que é freio a disco nas 4 rodas, então você não vai ter problemas com frenagem. Ele consegue distribuir bem. Esse carro ele tem controle de tração e estabilidade. Vale lembrar que o controle aqui de tração você consegue desativar por um botão na frente do câmbio. Não é aconselhável, eu já precisei desativar num caso com o Onix quando eu andei na terra, porque o controle de tração acabava cortando toda hora a tração porque o carro não tinha muita aderência. Então não tem jeito. Aí em casos assim específicos, às vezes é interessante assim desligar esse modo. Bom pessoal, vamos subir agora uma estradinha aqui, uma ruazinha que ela é bem inclinada pra gente ver se o carro realmente vai andar bem. Vou lembrar que ele não é um carro muito leve, ele tem 1.307 kg. O câmbio dele é um câmbio de 6 marchas, o GF6, que é atualizado, um câmbio já antigo da GM, porém foi atualizado. Isso fez com que essas versões mais novas tivessem uma troca de marcha mais rápida. Muitas vezes a gente tinha a sensação de que o carro poderia ter mais potência do que os números realmente mostram, né? Mas na verdade, como eu havia falado, como o objetivo do carro é focado na eficiência energética, acaba tendo esse problema. Vamos deixar o up dar uma distanciazinha, a gente pisa, vamos lá, pisa aí. Ó, o carro realmente 40, realmente é um carro, olha, ele responde muito bem. Provavelmente se você pudesse aí também teria subido melhor, né? Mas quando você pisa, realmente a rotação sobe muito rápido. Isso é algo também bem interessante desse motor. Acaba subindo rápido, mas é de forma que é suave, você não sente aquela crescida brusca. Comentando um pouco agora da direção, ele tinha uma direção bem direta, ela ficou bem calibrada e ela te dá uma segurança quando você precisa fazer, por exemplo, uma mudança abrupta aí de um movimento para fugir de algum acidente ou alguma manobra mais brusca, você se sente seguro para fazer isso. O carro não joga nem nada. Realmente a direção foi muito bem calibrada para essa situação. Algo muito interessante também é quando você está em marcha lenta, como a gente está agora no semáforo parado, você praticamente não ouve o barulho do motor. Ele realmente consegue filtrar muito, você ouve praticamente só o ar-condicionado. Vamos pegar então um pouco de estrada para ver como o carro vai se comportar nessa situação. Algo interessante de se notar, por exemplo, nós estamos aqui a praticamente 90 km por hora e ele está em 1.500 RPM. Então realmente ele consegue manter a marcha de acordo com o câmbio trabalha, ele consegue deixar o motor em uma rotação bem interessante, sem forçar realmente e privilegiando o consumo. Quando você já dá uma aliviada aqui no pé, ele já reconhece como se fosse um modo econômico e dá uma ajudada no consumo. Infelizmente esse carro ele não tem aquele sistema de mudança de faixa, nessa versão, mas a Premier tem. Nessa versão, quando você muda de faixa, por exemplo, sem dar seta, ele te avisa. Então ele avisa tanto com som quanto com imagem, e se
você não faz nada, ele vai lá e vira o volante para você automaticamente para que você volte para a faixa. Você sente, né, essa força contra, você consegue até resistir, mas é algo que incomoda. Se você soltar o volante, assim que você soltar, passa pouquíssimo tempo, ele já avisa para você colocar a mão no volante. Porque afinal, apesar de ter esse recurso, não é um recurso que acaba permitindo com que o motorista solte as mãos ou permitir que o carro controle sozinho. Então é algo que tem que se atentar. Interessante, pessoal, estamos indo numa curva 80 por hora, o carro joga um pouco, mas você sente que ele está bem estável. Realmente é um carro que segura muito no chão, em nenhum momento dá uma sensação de insegurança. Curioso é que essa rodovia que a gente está passando ela não é bem asfaltada, né? E a gente consegue ouvir um grilinho ou outro. Então, pessoal, pegando aqui a rodovia então, a gente acelera um pouco. Quando realmente você pisa, ele sobe bem a rotação para te entregar o desempenho. Estamos indo então aqui para a faixa da esquerda, estabilizando aqui no 100 por hora, o carro está abaixo dos 2.000 giros. Uma das únicas ressalvas que você tem que comentar desse carro que eu não gostei na verdade é a questão dos pontos cegos. A coluna C é muito larga e também, todo como boa parte dos sedãs, o vidro traseiro também ele é pequeno, porque como ele é inclinado, né, então a visibilidade não é tão boa como para quem está acostumado com SUV, uma perua ou mesmo um hatch. Mas também não é nada que não se acostume também. As versões mais caras também vêm com mais recursos que você vai acabar não sentindo tanto essa necessidade ou tanto essa dificuldade dos pontos cegos. Pessoal, uma retomada, a gente pisa aqui, então a gente sente que realmente o carro acaba respondendo bem. Você acelera, você vê a resposta rápida do carro. Estamos aqui a 120 quase, mas aí o carro já estabiliza a rotação em próximo de 2.000. Realmente consegue fazer uma viagem de uma forma bem econômica. E aí, pessoal, gostaram da avaliação do carro? O que vocês acharam do carro? Bacana? Vale a pena? Não? Deixa aí nos comentários que isso ajuda bastante a gente. Diz aí se você compraria esse, um Civic, um Corolla, ou mesmo um Jetta, quem sabe até um Citroën ou um Peugeot, qual que você ficaria? Coloca aí, por favor, pra gente ficar sabendo, aí a gente bater um papo sobre isso também. Fazendo essas conclusões aqui, comentar dos pontos positivos, pontos negativos, custo de manutenção, tanto peças do carro, quanto a parte de revisão também. E a gente vai comentar para que a gente indique esse carro. Primeiramente, custo de manutenção. Se você pegar esse carro aqui e levar na concessionária, fazer as suas revisões, vale lembrar que ele tem revisão até 100 mil preço tabelado, mas paramos nos 60 mil, que é um padrãozinho aí. Então, 60 mil você vai gastar em torno aí de R$5.100. É um preço coerente para o carro, então afinal não é um carro de entrada da marca em si, afinal um sedã médio, um carro mais sofisticado, mais tecnológico, muito mais confortável também. Bom, mas o custo de peças? Vai lembrar que nós temos uma cesta de peças que é que a gente costuma cotar, são peças que não são de concessionários, porém de bons fabricantes. Mas afinal, Gabriel, me lembra aí quais peças são? Bom, primeiramente, parte de freio, disco e pastilha dianteiro e traseiro, quando o carro tem traseiro, obviamente. Questões aqui dos amortecedores dianteiros e traseiros, parte de velas e também parte de filtros. Filtro de ar, filtro de óleo e filtro de combustível. Esse conjunto de peças para esse carro aqui está em torno de R$4.700, tá bom? Não é um preço tão alto também, mas está na média aí. Não é um preço barato se você comparar com alguns populares. Essa mesma cesta de peças chega a 2, 3 mil aí nos carros de entrada, né? Então só para você ter uma noção. Se é da média, então ele tende a ser mais caro mesmo, não tem como. Mas afinal, Gabriel, quais são os pontos positivos? Bom, primeiramente, o desempenho. Esse motor 1.4 turbo ele rende muito. Apesar que tem outros carros que são mais sofisticados, que na verdade não sofisticados, mas utilizam uma configuração parecida e tem um desempenho muito melhor, esse carro ele acaba atendendo bem. E mais interessante, ele não foi focado tanto para te entregar muita potência, mas principalmente para ser um carro mais econômico. E, afinal, o que ele consegue, que é o segundo ponto positivo, a economia. É um carro realmente bem econômico, ele realmente gasta pouco combustível, algo interessante para um carro que tem um bom desempenho. Outra parte muito interessante é a parte de conforto. Esse carro ele consegue ser tão confortável no andar, quanto também na parte dos bancos. Os bancos são bem macios, agradáveis, você consegue dirigir aí por um bom tempo sem sentir cansaço. Mas afinal, nem tudo é perfeito. Quais são os pontos negativos então desse carro? Primeiramente, a parte de acabamento. Tem poucas partes ali dele que é realmente macio ao toque, que é emborrachado. Se você for comparar, por exemplo, o Corolla, que é um carro aí do mesmo segmento, ele já tem praticamente quase o painel todo emborrachado, só uma parte que não. Então eu acho que isso aí tinha que ser melhor visto. Afinal, não é um carro barato, né? A parte de 140 mil aí praticamente deveria ter emborrachado. Ah, mas emborrachado é só bonitinho, é só gostoso para você apertar? Não. Quando ele é emborrachado, o carro tende a fazer menos barulhos. Muita gente reclama dos ruídos internos desse carro, tanto por causa da placa das portas quanto do painel em si. Com o tempo aí acaba fazendo barulhos realmente, como se fosse de plástico solto, um plástico batendo no outro. É incômodo, principalmente, né, quando a gente vai pensar que
perfil, quem busca esse carro já busca um carro mais sofisticado, um carro melhorzinho. Tirando isso, qual outro ponto que incomoda também bastante as pessoas? A questão dos frisos, né? Temos uma boa parte de frisos ali cromado no carro, e isso incomoda as pessoas. Por quê? Quando bate o sol ali, ele acaba refletindo em dias muito quentes, acaba sendo realmente um incômodo. Acaba atrapalhando, talvez quando a Chevrolet fez, ela não se atentou nesse requisito aí. Esse quesito, na verdade, né? Outro ponto também que a gente indica que eles poderiam ter melhorado é a questão do piloto automático adaptativo. Beleza, nas versões mais caras tem. Mas por ser um carro de entrada, sim, deveria ter. Vale lembrar novamente a Toyota aí. Como eu falei, eu tenho o Toyota Sense lá, Safe Sense, que ele na verdade é um pacote que já vem desde a entrada para questões de segurança. E o preço é muito próximo desse aqui. Então, mesmo sendo um carro de entrada, deveria hoje muitos carros mais em conta que esse daqui já trazem esse recurso. Afinal, é a tecnologia aplicada à segurança e realmente é algo importante, né? A gente sabe que a vida, você prevê ali o carro frear automaticamente se a pessoa está distraída, isso realmente é muito importante e ajuda bastante aí até na condução do trânsito. O cara da frente anda, seu carro volta a aumentar a velocidade, isso ajuda bastante no fluxo, no tráfego ali como um todo, né? Isso é bem bacana. Então, afinal, Gabriel, para quem que você indica? Você indicaria esse carro? Bom, para quem privilegia desempenho, principalmente também o consumo aí, que esse carro realmente é bem atrelado aos dois, mas que a pessoa, em detrimento disso, não ligue para a questão do acabamento. Então, a pessoa que não tão focado, parte de acabamento, de ruído, releva isso daí, mas realmente que é um carro que ele seja entregue bom desempenho. Indica esse carro para famílias, o espaço interno dele aqui é relativamente bom, o porta-malas também não é um dos maiores, mas também não deixa a desejar. Para você viajar com ele, é bem tranquilo. Então, para quem tem esse perfil aqui, realmente eu indico fortemente. E outro ponto muito interessante desse carro, ele vale muito a pena como um carro seminovo. Pois é, ele novo ele é muito caro, realmente ele fica um preço aí salgado, talvez por isso eu consiga vender tanto. Infelizmente, Honda e Toyota, felizmente ou infelizmente, eles conseguiram um nome tão forte que mesmo os concorrentes sejam tão bons quanto, dificilmente conseguem vender tanto. Mas esse carro como usado é uma excelente compra. O preço dele, diferente do Corolla, o preço dele cai bastante, então você consegue um valor, no mesmo ano de um Corolla, você paga muito menos e pega um carro com muito mais tecnologia, às vezes até do que o Corolla, principalmente dos mais antigos. O Corolla novo, beleza, ele tá bem tecnológico, mas se você pegar até de uns 2, 3 anos a geração anterior, esse carro aqui é muito mais tecnológico do que o Corolla, principalmente na versão Premier. Para lembrar que ele tem aquele sistema de estacionamento automático, ele reconhece a vaga, calcula tanto as vagas que estão ali na transversal quanto a 90 graus, ele reconhece ali e você simplesmente comanda a parte do freio, o acelerador e a parte do volante fica por conta do próprio veículo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação. Nós fizemos a avaliação aqui do carro. Diga aí se você gostou ou não, se você compraria ele ou não também. E também não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Compartilhe com seus amigos, familiares, nas suas redes sociais, com as pessoas que realmente você sabe que gostam de carro. Afinal, pode ser bem interessante para elas. É um carro aqui no mercado de usados, é bem interessante. E também acompanhe a gente no GT Car School, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você também está procurando carro usado para comprar e você também tem medo de acabar comprando um carro problemático, não sabe avaliar o carro ou não sabe qual o modelo ideal para o seu perfil, entre em contato com a gente, gtcarschool@gmail.com. Provavelmente a gente vai conseguir ajudar vocês aí a fazer uma compra mais assertiva, evitando grandes dores de cabeça. Então, bom, pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até o final. Valeu!